Mais ou menos 1 ou 2 meses atrás, eu fiz extensão de cílios pela primeira vez. Eu cheguei a gravar um vídeo aqui pro canal, tipo 3 dias depois de fazer a extensão, só que eu percebi que a minha opinião mudou muito nesse tempo, então eu achei melhor gravar um novo vídeo com a minha opinião realmente completa, depois de todo o processo de colocar até todos eles caírem, e agora esse é o vídeo oficial do que eu achei sobre as minhas extensões de cílios. Eu vou misturar com algumas imagens que eu fiz quando eu gravei o vídeo anterior, porque eu tava com os cílios assim, perfeito. Eu tinha feito há 3 dias a extensão, então eles estavam super bonitos. Então eu vou usar algumas imagens, alguns takes que eu fiz naquele vídeo pra ilustrar aqui pra vocês. Eu fiz a minha extensão de cílios na MyLash, que é uma empresa super conceituada aqui de São Paulo. Acho que eles têm filial no Rio de Janeiro também, se eu não me engano. E é bem famosa, então eu acho importante quando você for escolher com qual empresa você vai fazer ou com qual profissional, procure aqueles que são bem conceituados e que tem um histórico bom. Eu escolhi o tamanho clássico para as extensões, então ele é meio que um tamanho normal, não vai ficar nem muito grande nem muito pequeno, é um tamanho bom para quem tá começando, digamos assim, e ele sai por mais ou menos R$300 nos 2 olhos. A minha experiência na MyLash foi ótima, foram assim, as profissionais foram super atenciosas comigo, a profissional que fez a aplicação também foi super tranquila, cuidadosa, e eu acho que isso foi um ponto muito positivo da MyLash. O procedimento em si durou 2 horas, até porque ela aplica fio a fio, então é uma coisa assim bem demorada mesmo e bem minuciosa, e ela aplicou mais ou menos 80 fios em cada olho meu. Eu tinha certeza que assim que terminasse de fazer a aplicação e eu abrisse os olhos, eu ia sentir o incômodo. Eu tinha a sensação que seria como se eu tivesse aplicado os cílios postiços, porque pelo menos assim, eu nunca me dei muito bem com cílio postiço, porque quando eu coloco eu tenho a sensação que tem uma coisa ali, uma coisa pesada, é meio estranho, né? E com a extensão de cílios não aconteceu isso, foi uma coisa que eu fiquei surpresa positivamente, porque ele não pesa no olho, não parece que eu tô usando cílios a mais, sabe, do que os meus naturais. Isso foi uma pergunta que me fizeram no Instagram, porque eu deixei uma caixinha de perguntas falando que eu ia fazer a extensão e se tinham algumas dúvidas, e me perguntaram isso, se incomodava, e não incomoda, você não percebe que ele tá ali. Eu acho que um dos motivos pra isso acontecer é que os cílios são colados em cima dos meus naturais, dá mais ou menos 1 milímetro de distância da raiz dos cílios naturais, e ela cola o cílio fake, digamos, cola a extensão ali. Nos cílios postiços é diferente, porque a gente cola na pálpebra mesmo, né? A gente cola no nosso olho. Então talvez isso seja o motivo pra ter essa diferença no peso e no incômodo. No primeiro dia meu olho ficou um pouquinho vermelho, um pouquinho irritado. Eu acredito que é porque ele tava ainda se acostumando com aquilo. Mas uma coisa que assim, eu fiquei meio atenta nos dias seguintes foi porque eu tive a sensação que eu tive uma reação alérgica. Eu não posso dizer com todas as palavras e certezas que foi uma reação alérgica, porque eu não me consultei com nenhuma dermatologista ou com algum especialista nisso, mas eu senti a minha pálpebra dos olhos muito ressecada. Ela ficou assim bem seca, você sentia, quando eu passava o dedo, eu sentia ela muito áspera e ela tava um pouco vermelha. Então isso foi um ponto que assim, eu fiquei meio apreensiva, pensando, meu, será que eu tô tendo uma reação alérgica? Será que tá acontecendo alguma coisa no meu olho? Mas não piorou, inclusive melhorou depois de 2, 3, 4 dias. Foi uma coisa realmente só nos primeiros dias depois de aplicar a extensão. Outra pergunta que me fizeram lá no Instagram é: quanto tempo dura essa extensão? Então, quando eu fui fazer, eles me falaram que as extensões iam durar de 3 a 4 semanas. Você pode optar por refazer essa extensão com um preço um pouco mais baixo. Tem preços diferentes para quem vai refazer as extensões na 2ª semana, aí quem vai na 3ª semana aumenta um pouquinho, e quem vai na 4ª semana aumenta mais um pouquinho. Então eles me disseram que de 3 a 4 semanas ia durar perfeitamente. E não foi isso que aconteceu comigo. Eu posso dizer pra vocês que 2 semanas ele durou incrível, intacto, perfeito. Por 2 semanas eu não precisei usar rímel, eu não me incomodava com o aspecto dele nos meus olhos. Eles caíram desde o primeiro dia, e isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Eles vão cair o tempo todo, até porque eles não são feitos pra ficar pra sempre, né? Mas como tem muitos fios colados em cada olho, você vai caindo nos primeiros dias, você nem sente diferença no olhar, né? Então eu posso dizer que 2 semanas ele se manteve assim, perfeito, impecável. A partir da 3ª semana você tem que passar rímel, você
você vai ficar meio incomodada porque vai ter um cílio aqui e outro aqui, e aí vai ficar um buraco no meio. Era uma coisa que me incomodava um pouco, que me fazia usar rímel e que eu queria que caísse logo os outros cílios que sobraram, justamente pro meu cílio voltar a ser uniforme. Outra dúvida que muita gente tem, e eu me incluo nessa, era se os meus cílios naturais iam cair conforme as minhas extensões caíssem. Vou dizer pra vocês que na verdade cai o cílio natural sim. Isso foi uma coisa que assim, conforme ele caía, eu tentava pegar a câmera e filmava. Então vocês vão ver aí algumas imagens de como que era o meu cílio natural junto com a extensão quando eles caíram. Depois que todas as minhas extensões caíram dos dois olhos, eu pude notar que pelo menos no meu olho esquerdo, que é um olho que eu, assim, naturalmente sempre foi mais difícil de passar rímel, eu acho que os meus cílios são mais complicados desse lado, eu acho que diminuiu um pouquinho a mais. Diminuiu um pouquinho a mais? Isso ficou meio estranho. Eu acho que diminuiu os meus cílios, sabe? Eu acho que caíram alguns a mais. No geral, eu acho que a experiência da extensão de cílios foi muito legal. Eu tinha muita vontade de fazer, curiosidade pra saber como que ia ficar os meus cílios. É uma coisa muito válida pela praticidade. Então você não passa rímel nesse tempo que você tá com os cílios, mas sendo bem honesta, mesmo gostando muito da aplicação, de como que ficou o resultado, gostei muito do atendimento na MyLash, apesar de todos esses pontos positivos, não é uma coisa que eu faria novamente, pelo menos não agora, no meu atual momento. Eu acho que o primeiro fator que você deve levar em conta é que é um investimento caro, então assim, não é baratinho que nem você comprar um rímel, não, é uma coisa cara e você tem que considerar que você vai ter que ter uma manutenção aí de 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas, então é um investimento caro e que no momento não é uma coisa assim super essencial na minha vida pra manter. Eu acho que assim, se eu tivesse que escolher algum momento pra fazer essa extensão de cílios, seria, por exemplo, antes de viajar. Isso é uma mão na roda pra quando a gente tá viajando e é muito corrido, você não quer gastar muito tempo de manhã passando rímel ou passando maquiagem no rosto todo, você tem mais pressa, então eu acho que pra períodos assim que você vai viajar até 2 semanas, eu acho que é muito válido você fazer a extensão de cílios. Eu inclusive comecei a considerar fazer quando eu fui viajar no final do ano passado, que eu comecei a me interessar por isso e cogitar a ideia, mas no fim das contas acabei fazendo só esse ano. Então é legal já ter passado por essa experiência, porque se no futuro eu quiser viajar e fazer essa extensão de cílios antes, eu sei que vai ser muito prático, vai ser realmente uma mão na roda, vai facilitar e vou ganhar algumas horinhas do meu dia que eu perderia passando rímel. Essa foi a minha experiência com as extensões de cílios, mas se você também fez, deixa aqui nos comentários como que foi, quanto você pagou, qual que é seu veredito final, que eu vou adorar ler opiniões diferentes pra saber as experiências de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!